Bom dia, gente. Vamos começar com o nosso curso de API na prática, Introdução ao uso de APIs no desenvolvimento de aplicações, para a disciplina de Projeto Integrado 3 do curso de Ciência da Computação da UFPB. Vamos para a nossa aula 2, que é implementando o consumo de uma API de forma bem simples. E aqui o nosso sumário dessa aula. Vamos mostrar alguns exemplos simples, algumas boas práticas, como ler documentação, alguns conceitos como paginação, filtragem e cache, uma parte de teste e, por fim, alguns exercícios práticos. Um exemplo simples. Aqui, antes de começar, eu vou fazer um disclaimer. A partir daqui no curso, a gente vai usar APIs REST como parte do exemplo. São APIs mais simples, que usam JSON para comunicação, então eu imagino que não vai ser tanto problema. Em relação a código, a gente vai estar usando Python nessas primeiras aulas. Isso não vai ser uma constante ao longo do curso, provavelmente. Já tem alguns colegas meus que vão gravar aula que vão usar outras linguagens, mas enfim, os conceitos são os mesmos, as ideias são as mesmas. Aqui a gente tem esse código que faz um request bem simples. Ele pega esse link de URL aqui da Book API e faz um request do tipo GET, como vocês viram os verbos na última aula. Ele pega a resposta e dessa resposta ele extrai os campos nome e os campos altura. Para quem não sabe como o Python funciona, JSON em Python é apenas um dicionário. E dicionário, como vocês já devem saber, eles podem ser acessados a partir de um nome. Ou seja, eu vou pegar nesse dicionário o valor que está associado a esse nome aqui. E ao final eu printo quais foram os dados que a gente obteve. Perfeito, tudo bonitinho. Pikachu existe, vai retornar as informações dele. Mas a gente começa a ter alguns casos aqui, como por exemplo, e se a sua URL aqui ela estivesse errada? E se a API não estiver funcionando? E se esse Pokémon aqui, se eu colocar ele não existe? Por exemplo, a gente pode vir aqui e ver esse mesmo código aqui, apenas o Pokémon um pouquinho diferente. A gente vai buscar pelo Vaporeon, a gente sabe que existe, e um pequeno erro de digitação aqui, e ver o que acontece. E aqui a gente pode ver que aconteceu algo que não é muito desejável. A gente acabou tendo um erro controlando a execução e a nossa aplicação retornou diversos códigos de erro na tela. Isso aqui não é o ideal. A gente agora vai ver como tratar isso. Especificamente, nem sempre a API recebe o código do Gentos. Por exemplo, ali não encontrou o Pokémon com o código 404, not found. Mas esse não é o único tipo de problema que a gente tem. A gente tem tempo de timeout, ou seja, uma API que demora muito para responder, ou a API não pode encontrar o Pokémon, foi o caso que a gente acabou de ver. E mesmo assim, mesmo que isso aqui não aconteça, se a API ela acaba sendo atualizada de alguma forma, pode ser que o formato de resposta ele seja modificado. Isso não costuma acontecer com tanta frequência, normalmente eles são bem restritos em relação ao contrato. Isso é algo que a gente vai ver nas próximas aulas, mas é algo que é bom se ter em mente. Então, como primeiras boas práticas, a gente vai começar com timeout, que é um caso bastante comum. Falhas de rede, falhas de servidores acontecem bastante. Nossa aplicação pode ficar lenta. E normalmente a gente não quer deixar que ela fique lenta de forma indefinida. A gente quer definir um tempo máximo. Se esse tempo máximo passar, a gente avisa para o usuário. Aqui a gente tem esse exemplo aqui, com a pouca API. Mas aqui eu também preparei esse exemplo aqui, com timeout. E para fins de testes, eu substituí a API que a gente estava usando, a pouca API, por essa API da HTTP que é uma API mantida pela Mozilla, especificamente para testes. E aqui, esse endpoint, ele basicamente vai demorar 10 segundos para responder. Eu coloquei um timeout aqui, usando esse parâmetro da função requestGet, que a gente já tinha usado antes. E a gente vai ver como isso acaba funcionando. A gente pode vir aqui, executar essa função. E a gente agora espera. Vai passar algum tempo. 5 segundos depois, a API responde com um erro. A API demorou muito para responder.
É algo muito mais interessante do que simplesmente o código ficar aqui executando tempos e tempos e tempos e nada acontece. Isso aqui é um dos primeiros tratamentos de erro que a gente tem. Aqui no Python a gente pode usar o blocos try except, que é o análogo ao blocos try catch de algumas outras linguagens. E isso permite que a gente avise ao usuário, tá, a API está demorando para responder. Você pode tentar novamente, você pode esperar algum tempo, ou você pode simplesmente desistir, porque não vai ter uma resposta nem tão cedo. Isso é melhor do que deixar o usuário esperando muito tempo e ele não sabe o que está acontecendo por trás. O outro tipo de erro, que foi o que eu mostrei ali no começo, de não encontrar um Pokémon, é um caso clássico de erro 404. Ao invés de, como a gente viu lá, quando a gente deixa esse erro passar direto, a gente pinta o que a gente chama de stack trace na tela, que é basicamente um resumo de como estava a pilha de execução naquele momento. E isso ser exibido para o usuário normalmente não é interessante. O usuário não se interessa para stack trace, ele se interessa em saber talvez o que aconteceu, que ele possa ou não resolver. E aqui também, em outros casos que poderia ter vindo a ocorrer, é o caso de o JSON não ter esse formato. Ou seja, o campo name não ser o campo name, campatura não ser o campatura, então o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e usar o get do Python, que ele ajuda a gente, se esse campo ele não existir, seja porque esse Pokémon não teria esse campo, no caso o campo altura, se eu não me engano, é sempre presente, a gente substitui por um valor que a gente sabe o que, que acontece e mantém o funcionamento. Se eu não me engano, a gente também tem essa API aqui, tem esse exemplo aqui, a gente pode executar ele. A gente viu que aqui ele encontrou esse Pikachu aqui, mas esse nome de Pokémon aqui que não existe, ele simplesmente respondeu que nenhum Pokémon foi encontrado. Que é isso aqui, esse nosso if. E é um comportamento muito mais adequado para esse tipo de aplicação do que simplesmente lançar um erro para o usuário. Aí então, a gente agora vai comentar sobre, tá, se não encontrar um Pokémon da erro 404, mas não esse é o único tipo de erro que pode vir a acontecer numa API. Para isso, a gente vem para a documentação. Todas as APIs no geral elas têm uma documentação. Por exemplo, a Poké API aqui, a gente tem um exemplo do endpoint que a gente estava consultando, que é o endpoint Pokémon. E aqui a gente tem um exemplo de JSON retornado. A gente pode ver que tem bastante coisa. E, por exemplo, alguns campos são numéricos, outros são strings, outros são URLs para outros endpoints. Outros são tipos próprios da Poké API. E a gente vai entender um pouco mais sobre esses detalhes. Como aqui a gente está falando de API REST, elas têm um modelo bem simples. Elas têm um endereço principal, que a gente chama de endpoint. E a gente tem caminhos diferentes. Por exemplo, a gente tem na PokéAPI, a gente tem um caminho Pokémon, que pega informações de Pokémon. A gente tem o type, que pega informações sobre tipos. E isso vale para várias APIs. A gente, por exemplo, tem uma API para o Wikimory. A gente tem uma API da OpenLibrary. A API do Wikimory, ela tem informações sobre os personagens da série. O OpenLibrary tem informações sobre livros, são cadastrados pelos próprios usuários. No geral, a OpenLibrary tem vários dados faltantes. A Rick and Morty API ela é bem mais completa em relação a isso. É bom quase de teste para tratamento de campos faltantes. Mas enfim, prosseguindo, a documentação sempre vai avisar quais os métodos disponíveis para um certo endpoint. Ela também vai avisar quais são os erros que pode dar, quais são os campos que podem vir, quais são os, às vezes, se um campo for opcional, ele também avisa se um campo pode vir ou não. Isso é informação bastante importante. Endpoints diferentes têm informações diferentes. Como eu tinha comentado, alguns endpoints vão ter caminhos, links para outros endpoints. E a documentação deixa claro o que cada um dos campos é e o que ele faz. Se a gente, por exemplo, aqui voltar, e a gente desce aqui para a descrição dos campos, a gente pode ver que os campos que a gente estava consultando, por exemplo, a altura, é da decímetros. Aqui, por exemplo, o peso é dado em hectogramas. São tipos bem estranhos. Obviamente, você não está tão bem habituado a ver unidades de medida em decímetros e hectogramas, eu espero.
Mas é importante, caso a gente queira mostrar isso para o nosso usuário. Ao invés de a gente mostrar em hectogramas, por exemplo, a gente pode mostrar em quilos. Em vez de mostrar em decímetros, a gente pode mostrar em centímetros ou em metros. Fica a cargo da gente decidir isso. E com essa informação fica muito mais fácil montar a nossa exibição. Aí aqui também tem um caso, que foi o que eu comentei também, de tipos próprios, que tem sua própria documentação. O formato JSON ele pode carregar dentro dele o que a gente chama de objetos. E esses objetos em API eles são sempre padronizados. Ou seja, eles são objetos que dentro deles tem um outro dicionário. E esse dicionário tem mais campos e assim por diante. E aqui, por exemplo, a gente tem uma API um pouco mais complexo, dadas essas informações que a gente pegou, que a gente vai pegar de um Pokémon a altura, o peso e o ID dele, que é o referente ao número na Pokédex. E aqui a gente vai ter também o nosso código. Aqui a gente pode ver com um código bem mais elaborado. E aqui onde é que vem o caso que a gente comentou. Eu sei que a altura é em decímetros, ou seja, para cada um ponto de altura dado pela API eu tenho 10 centímetros, por isso essa multiplicação. E o peso é dado em hectogramas, ou seja, para cada um hectograma eu tenho 100 gramas, e no total. Esses são 100 gramas, que equivale a um décimo de um quilograma. Isso nos permite, por exemplo, a gente vai consultar informações sobre o Pikachu, Snorlax aqui, opção 04. E a gente pode ver que a gente obteve as informações do Pikachu e do Snorlax formatadas de forma precisa. Aqui, continuando, existem alguns outros detalhes de documentação que são mais técnicos, como por exemplo, rate limit. Rate limit ele serve para indicar que aquela API ou aquele endpoint ele tem um número máximo de requisições, normalmente por hora. Isso serve para evitar que o servidor ele caia ou que ele fique sobrecarregado, porque uma pessoa pode simplesmente ir lá e começar a fazer um monte de requisições. Essas requisições elas têm que ser processadas e elas gastam tempo de processamento. Ou seja, pode ser que a CPU do servidor acabe ficando várias e várias vezes, simplesmente respondendo um monte de requisição sem nenhum problema, sem nenhum motivo. Aí tem, por exemplo, outras coisas. A gente, por exemplo, tem um rate limit total, quantas faltas, qual o tempo que esse rate limit ele vai resetar. Normalmente ele reseta para o valor cheio. Qual que é o recurso que esse rate limit está ligado e qual que é o número usado. Isso daqui, obviamente, não é da PokeAPI, a PokeAPI ela é 100% pública, mas é do GitHub. Aí essa parte de, por exemplo, GitHub, se você tem um rate limit associado àquela requisição, eu preciso saber de quem é a requisição, obviamente. Eu não posso limitar para todos os usuários, eu tenho que limitar para um usuário específico. Isso requer eu identificar aquele usuário de forma única. Isso é feito a partir de chaves API ou tokens de autenticação, mas isso é algo que a gente vai explorar melhor na próxima aula. Aí agora, já que estamos falando de documentação, a gente vai falar sobre alguns conceitos que são explicados na documentação, mas que não podem ser tão imediatos. São conceitos de paginação, filtragem e cache. APIs normalmente elas guardam milhares ou milhões de informações e você não vai, obviamente, obter todas elas. A gente obtém elas em partes, que normalmente a gente chama em lotes ou páginas. A gente tem duas estratégias de como fazer essa paginação. Uma delas é o de cursor, que é simplesmente a API ela responde parte das informações e ela também disponibiliza um token que aponta para a próxima informação. Normalmente é uma estratégia bastante adotada, porque isso permite que o servidor ele se precavenha, ou seja, você fez uma requisição, eu peguei 100 itens, o servidor ele já pega os 1000, 2000 itens e já deixa lá. Se você requisitar de novo, ele simplesmente pega o próximo e passa de volta. Bastante comum. E o offset limit ele é um pouco mais complexo, mas ele permite uma maior liberdade. Ele permite você dizer quantos itens você quer pular. Ou seja, se você tem uma lista de, por exemplo, 100 itens, eu quero simplesmente pular os 40 primeiros. E dos 40, a partir do 40, do 41 eu quero puxar 20.
Ou seja, eu vou pulsar os itens do número 41 até o número 60, no caso desse offset aqui. E aqui a gente tem um exemplo. A Rick More API ela funciona em esquema de token ou de cursor. Ou seja, a gente faz uma requisição, a gente vai nos retornar um JSON e um link para o próximo endpoint. Já a Poké API ela usa o conceito de offset limit, já que a gente tem mais de 1000 Pokémons cadastrados na base. Como a gente já tinha comentado, o limite ele define o tamanho da página, ou seja, quantos itens eu quero que sejam retornados. E o offset define quantos itens a partir do começo eu devo ignorar. Aí aqui a gente tem um simples exemplo de cálculo de como fazer. Normalmente em código a gente faz isso aqui usando essa forma numérica. Então, o número da página menos 1 vezes o tamanho da página. Isso daqui é uma forma bastante interessante de abstrair esse tipo de offset. Aqui a gente tem um conceito de filtragem, que a gente vai simplesmente, ao invés de simplesmente fazer essas consultas como a gente estava fazendo aqui, a gente simplesmente pega uma página inteira de dados, a gente vai definir um parâmetro de busca para ele. Ou seja, ao invés de a gente simplesmente falar, me retorne essa página inteira de itens, a gente vai simplesmente falar, tá, me retorne essa página inteira, mas só os itens que satisfazem essa condição e essa outra condição. Por exemplo, aqui a gente usa o e-comercial para juntar mais uma condição e a gente usa a interrogação para definir o início do bloco de condições. Ou seja, aqui eu vou querer iniciar meu bloco de condições e quais vão ser as condições. Vão ser as condições que o campo nome ele tem um valor Rick e o status dele tem que ser vivo. Fazendo essa consulta aqui através desse código, e a gente adicionou as condições nome Rick, vivo, espécie também tem que ser humana. A gente aplica esses filtros e a gente retorna 20 personagens com esses filtros. Eu espero que isso aqui não seja spoiler para ninguém, mas enfim. É uma forma bastante interessante de se obter dados. Você não vai gastar nem o seu processamento, nem o do servidor, com, montando uma lista gigantesca para entregar e você encontra informação específica da forma como você quer. Ou seja, agora que vamos para, de fato para o conceito de cache. Como a gente comentou, algumas APIs elas têm um rate limit. Elas não vão deixar você ficar consultando diversas vezes. Isso é problemático, principalmente para teste. Se eu quero testar aquela API, eu não vou estar querendo gastar algo que eu tenho que é limitado, muitas vezes também custa do seu bolso. Às vezes, cada requisição que você faz, ela custa alguns centavos, que no fim do mês vai bater bastante no bolso. Então, o que a gente faz? Ao invés da gente simplesmente ficar buscando dados várias e várias vezes, a gente tenta ser um pouco mais esperto. A gente salva dados na nossa própria máquina com algumas informações que a gente já consultou. Isso tem algumas vantagens, além dessa de economia, que são, primeira, velocidade. Ler da sua própria máquina costumamente ser muito mais rápido que ler na internet. E também permite funcionar de forma offline. Isso não é interesse de muitas aplicações, mas é um ponto positivo que pode vir a acontecer com diversos casos. Aí, por exemplo, na nossa querida linha de comando, a gente pode simplesmente fazer algo como esse código aqui. A gente, se o arquivo existe, a gente tenta ler dele. Se não, a gente faz a requisição na própria internet, pega o arquivo e salva ele no arquivo que a gente criou. Isso permite com que a gente tenha essa diferença aqui. A gente fez a primeira busca na internet, ela custou esse tanto aqui de tempo, 0,8 segundos. E já localmente foi 0,02 segundos. Não é uma diferença tão grande, mas para várias, inúmeras requisições que você vai fazendo, isso realmente agrega num impacto bastante relevante. Aqui, por exemplo, a gente também tem um código que faz isso, que é a busca com cache. E executando esse código, a gente vai ter mais um exemplo daquela diferença. Aqui é bem mais gritante. O tempo da primeira busca é 0,2 segundos. E o tempo da segunda busca é apenas 0,004 segundos. É uma diferença de quase 500 vezes em relação a tempo.
E aqui a gente vai para o último tópico, que é quando a API não funciona e como a gente deve testar uma API. A API que a gente não consome, ela não é nossa. Ela é mantida por uma outra pessoa e isso gera uma dependência. A gente acaba, o nosso código ele depende de como uma outra pessoa organiza e disponibiliza uma informação para a gente. E a nossa aplicação ela tem que estar ciente disso. Ela não pode simplesmente supor que aquele recurso está disponível 100% do tempo e simplesmente não tratar casos. Como a gente viu lá no começo, se a gente não trata um simples erro com a CS4, que é um erro bastante comum, a gente vai ter um stack trace, um código de erro pouco explicativo para um usuário mostrado na tela, correndo risco de vazar detalhes da nossa aplicação, como funciona e coisas afim. Se vocês estão curiosos com essa parte de falar, tá, mas o que é que me importa informação para o usuário? Se o cara está, por exemplo, rodando no próprio computador dele. Um caso interessante é no navegador. Imagina que você tem a sua aplicação aqui, ela rodando no seu navegador, e o seu erro retorna, por exemplo, meu banco de dados, eu tentei consultar isso no banco de dados, eu não encontrei. Muito provavelmente o Stack Trace vai estar mostrando, ok, eu tentei fazer essa consulta no banco, essa consulta aqui, dessa forma aqui, usando esse driver aqui, para consultar esse banco de dados aqui. Isso é muita informação que você está dando para uma pessoa externa, uma pessoa não confiável. Ela pode tentar abusar dessas informações que ela obteve para atacar o seu servidor e obter informações que você não gostaria que sejam vazadas. Então, sim, mostrar o que o usuário precisa para resolver aquele problema. E apenas isso é bastante importante. E, por exemplo, como testar como nossa aplicação com erros da família 5xx, que são erros que dizem que o servidor não está disponível, está inalcançável, demora muito para responder e afins. São erros que acontecem com bastante frequência, como a gente já comentou. Problemas de internet existem, eles vão acontecer com bastante tempo. Problemas de sobrecarga no servidor e afins, eles vão acontecer. A gente tem que estar pronto para lidar com isso. E também, testes, eles fazem com que a gente não tenha que gastar nosso rate limit. Que é bastante importante quando a gente está limitado o número de requisições que a gente pode fazer. Quando isso também custa dinheiro para a gente. Porque a gente não vai querer simplesmente ficar testando o código 100 vezes para tentar resolver um bug esquisito que tem lá. E cada uma dessas vezes que a gente testa custa dinheiro para a gente. No Python a gente tem o Unit Test, que é uma biblioteca bem simples. Ela faz o que a gente chama de teste de unidade, que é simplesmente testar uma função isoladamente. Não é o tipo de caso mais profissional de teste, mas ele funciona. Então aqui, por exemplo, a gente pode simplesmente testar a nossa função buscar Pokémon com o código 200, ou seja, a gente cria um JSON falso com apenas as informações que a gente quer e a gente chama a função para retornar esse resultado e a gente vê no que dá. Aqui, por exemplo, a gente quer um request que dê erro com a CS4, então a gente cria um mock com o teste de estado com a CS4 e a gente chama essa função. Esses erros aqui são bem simples, obviamente, não testam quase nada, mas, por exemplo, se a gente tem funções que dependem dessa nossa função de buscar Pokémon, a gente vê o comportamento de outras funções que dependem dessas, quando a nossa função retorna 200, 404, 500, por aí por diante. É interessante e agrega bastante para o nosso código, qualidade de código e mantenabilidade de código. E você pode testar todos os endpoints da API. Se uma API ela diz que eu tenho um código de erro 200, um 204, um 401, 400, 404, 500, 527, você pode testar todos eles sem nem sequer precisar consultar a API, apenas gerando dados de mock. E dados de mock também permite que você teste casos pouco comuns de uma API. Por exemplo, como a gente comentou, erros 500, erros que o site está fora do ar. Pode acontecer, erros de internet acontecem. Mas alguns serviços, se você, por exemplo, pega uma AWS da vida, um GitHub, você não considera que esse serviço não está fora do ar. É quase uma certeza que eles vão estar funcionando. Então, realmente, testar esse tipo de API para um caso de erro 500, erro 527 é pouco comum. Então, ter os mocks permite que você teste esses casos pouco comuns, mas que podem vir a acontecer uma hora ou outra.
Aí, como exercícios, a gente tem essas duas questões bem simples. Criar uma aplicação que busque todos os personagens de uma espécie específica da Rick and Morty API. E uma CLI que busque livros por título e retorne o mundo de lançamento e o autor usando a Open Library API. Para essa segunda aqui, eu recomendo que vocês façam. É bastante bom para treinar casos inválidos, que vários livros da Open Library API não têm informação completa. Ou seja, vocês vão buscar um livro por um título, ele vai acabar não tendo nem ano de lançamento, nem autor. Vocês vão ter que lidar com isso. É um bom exercício. No geral é isso. Essa foi a nossa segunda aula. A gente vai ficar por aqui. Nossa próxima aula a gente vai estar estudando APIs sendo usadas para alimentar e buscar informações de outras APIs, e bem como o nosso caso de autenticação, seja por token ou por qualquer outra forma de apresentação. Muito obrigado e até mais.